E aí, professor Jalbert falando aqui com mais um Pense Diferente. E hoje o Pense Diferente é com um grande parceiro meu. Eu conheci lá no GFL, é um evento que a gente participou. A palestra dele, né? Inovar não é preciso, uma palestra muito legal. Hoje a gente está com Gentil, professor Gentil do IFAL. Então, Gentil, muito obrigado aí por ter aceitado o convite, por estar com a gente hoje aí, beleza? Beleza, meu querido. O prazer é meu, uma satisfação enorme aqui. Eu que agradeço pelo convite, né? Lembrando aí do GFL, foi um evento maravilhoso que a gente teve a oportunidade de trocar uma experiência em Campina Grande, Paraíba. Essa conexão Alagoas, Pernambuco, Paraíba, né? Foi bem legal. E eu queria agradecer e trocar uma ideia aqui com o Jalbert, que é uma figuraça que eu já conheço há um certo tempo. Show, mano. Então, Valeu. para a gente começar esse bate-papo, eu queria que você começasse dizendo quem é você, cara. Quem é o professor Gentil? Beleza. Tá, eu vou pegar aqui uma frase, eu gosto de parafrasear algumas pessoas, né? Tem uma frase do amigo meu que diz assim, só, para você que não me conhece, meu nome é Gentil, e para você que me conhece, meu nome também é Gentil, né? Que fica a mesma coisa, né? Para você que não me conhece, meu nome é Gentil, aí se para quem conhece, o nome é outro, tá ligado? Não, meu nome é Gentil, certo? Não é apelido. Meu nome é Gentil Segundo, eu sou professor de Física do Instituto Federal de Alagoas, atualmente. A minha formação, que a pessoa vem trazendo a formação, minha formação é bem multidisciplinar. Ela começa lá na física, passa na pós-graduação, aí mestrado, doutorado, e termina aí, culmina na gestão de negócios, o MBA que eu fiz pós em perícias criminais, então eu acho muito massa essa multidisciplinaridade. Então, eu sou um cara que dou aula há 17 anos, né? Embora não pareça, eu dou aula há 17 anos, e nessa trajetória a gente vem desenvolvendo dos mais variados projetos possíveis. Então, no evento que eu tive a oportunidade de conhecer o Jalbert, né, que eu te conheci, Jalbert, naquele dia, a gente trouxe aquele case do Start Doing, que foi uma campanha que a gente fez online em prol de consumo consciente de água. Depois disso, a gente teve alguns projetos na área de gestão de negócios, e agora a gente está nessa área de desenvolvimento cognitivo e aprendizagem, e por aí vai. E eu, geralmente, nessa quarentena, eu tô me conhecendo mais ainda, né? Então, eu acho muito massa isso, porque se eu pudesse definir com uma frase, eu diria que eu sou uma metamorfose ambulante. Então, eu me conheço, a cada dia que passa eu me conheço mais, e, e uma coisa que eu aprendi é o seguinte, eu gosto de entender as relações que existem no mundo, então eu não costumo dizer uma definição específica. Então, se tem uma coisa que chama atenção, que a gente pode gerar um resultado bacana, que dá satisfação, então vamos lá, vamos fazer. Independente da área, entendeu? Então, eu acho que a minha definição é essa. Me chamo Gentil 2 e eu sou uma metamorfose ambulante, olha. Mano. E se você pudesse dizer no que você acredita, assim, o que é que o professor Gentil acredita? Cara, eu acredito que eu tenho um mote que eu acho interessante, que eu falei, inclusive, num grupo de Telegram que a gente tem, essa faz umas 2 semanas. Já puxando um link para o que a gente vai falar em breve. Todo projeto ele nasce para dar errado, então eu acredito nisso, que todo projeto ele nasce para dar errado, e é a nossa força que faz ele dar certo. Então essa seria uma coisa que eu estou levando como bem verdade para mim, que isso está me ajudando muito a desenvolver alguns projetos que eu estou desenvolvendo, porque quando a gente cria uma certa expectativa em uma determinada ação que a gente vai fazer, a gente, pô, a gente deu errado, não sei o que, velho, o projeto ele nasceu para dar errado, tá ligado? Tipo assim, o projeto sozinho não acontece, só acontece quando você vai lá e faz alguma coisa que tira ele daquele rumo do fracasso e joga ele pro sucesso, entendeu? Então isso é uma coisa que está muito forte no meu pensamento atualmente, entendeu? É o que eu venho levando aqui agora. Legal. E como professor, qual é o teu maior desafio hoje? Rapaz, então, né? Como eu te falei, eu dou aula há 17 anos, né? Então, assim, eu comecei a dar aula lá atrás, em 2003, tá? Numa salinha bem pequenininha, nos fundos da minha casa, que hoje em dia não existe mais, né? Hoje em dia existe hoje em dia existe, mas é com outro nome, né? Mas na época tinha o supletivo,
que hoje em dia as pessoas entendem supletivo de uma coisa, naquela época era diferente, era um provão, como se fosse uma prova de vestibular, que as pessoas faziam a prova para eliminar os ensinos. Então, tipo assim, o ensino fundamental, que é até a 8ª série, hoje, atualmente, 9º ano. Aí a pessoa estava atrasado, no tempo tinha perdido algumas séries, tinha reprovado, e aí ele queria ir para o ensino médio, e ele já tinha idade para estar no ensino médio. E aí ele fazia uma prova na Secretaria de Educação do Estado, e aí se ele tivesse uma determinada nota, acho que era 5 a média na época, aí ele passava e ia eliminando as disciplinas. O ensino fundamental a gente termina com 14 anos, se eu não me engano. Então, se você tivesse 15, você já podia fazer a prova do supletivo. E o ensino médio você termina com 17. Então, se você tivesse 18, você já podia fazer. Para evitar que as pessoas demorassem muito na questão da idade, né? E aí, vendo isso, eu digo, rapaz, não tem um preparatório para fazer essa prova. E aí eu digo, pô, vamos montar, né? Aí eu me juntei com alguns colegas, né? Alguns amigos que estudavam comigo. Então, tinha um brother que ele fez vestibular para História. E aí ele era o cara que dava aula de História, porque ele era mais desenrolado de História. Tinha uma menina que ela queria fazer letras, ela era desenrolada, ela dava aula de português. Aí eu dava aula de matemática, eu dava aula de física, de química, de biologia, do que tivesse. E, por incrível que pareça, acho que você conhece, tem um cara chamado Wesley Barbosa, né, que ele era do Facebook e agora está na XP Investimentos. Ele é um dos diretores da XP, se eu não me engano, eu não tenho certeza, mas eu sei que ele está lá agora. Ele trabalhou no Facebook, trabalhou na China, no Baidu, enfim. E aí o Wesley era da minha turma, que ele é de Alagoas, então a gente estudou junto. E o Wesley era o cara que dava aula de inglês nesse cursinho, entre aspas, entendeu? Então foi a primeira experiência, uma experiência de trabalho interessante que a gente teve. E eu comecei minha carreira de docente aí, que eu não queria ser professor, eu queria ser cientista da NASA, e acabei fazendo isso para juntar grana, né? E a minha hora-aula era R$3 a hora-aula. E aí, nessa época, a minha primeira aluna foi uma mulher chamada Neuza, ainda me lembro o nome dela. Ela tinha mais de 60 anos e eu tinha, acho que, 16. E aí, a diferença de idade era enorme. E eu fazia joguinho para ela aprender tal. Então, essa foi a minha primeira experiência. E aí, dessa época para agora, a gente passou por uma crescente, porque a gente está passando por uma era de uma mudança de era, né? Como o próprio Murilo Gun diz, não é uma era de mudanças, é uma mudança de era. A gente está num boom de evolução tecnológica, que tudo mudou. O modo como você se comunica muda, o modo como você apresenta ideias muda, tá ligado? Então, assim, até a parada de resistência emocional mudou. Então, por exemplo, antigamente, se você falava alguma coisa que podia repreender um aluno, por exemplo, o modo de repreensão naquela época era que causava um impacto. Hebreu. Hoje, se eu pegar o mesmo modo de repressão e jogar hoje na sala, ele causa um impacto que pode ser muito potencializado devido a essa fragilidade emocional que se existe hoje, entendeu? Então, a gente tem várias modificações positivas e várias modificações negativas. Então, a adaptação do docente, do professor, nesse processo de evolução, pô, é uma loucura, tá ligado? É uma loucura. E aí você tem turmas que são totalmente heterogêneas, tá entendendo? E extremamente politizadas, né? Então, hoje se fala muito de política, então você tem que tomar muito cuidado. Naquela época, a gente nem pautava isso, então a gente nem falava. Hoje, se você fala alguma coisa, aí, se você fala de alguma coisa, aí alguém pega e levanta uma bola de um partido específico, aí o outro levanta de outra bola do partido contrário, e daqui a pouco, se você não souber fazer gerenciamento disso, cara, daqui a pouco tá uma confusão, e aí o foco da tua aula perdeu todinho. Então, assim, esse é um desafio maior que eu vejo, essa pluralidade, quase não sai agora, pluralidade de ideias, entendeu? Essa diferença de postura crítica social, então, essa consciência crítica do aluno no ensino médio, que eu sou professor atualmente eu sou professor do ensino médio, então o aluno do ensino médio, ele tem lá 15, 16 anos, e ele já pensa politicamente para dar uma opinião, seja para o lado A, B, C, Z, enfim. E aí você tem que estar antenado nessas questões para poder controlar esse gerenciamento. Então, a quantidade de estímulos e informação que os alunos estão à disposição hoje causa vários efeitos, como uma obesidade mental enorme, tá ligado? Então, o professor, eu acho que o maior desafio que ele tem hoje é conseguir lidar com essas diferenças.
E antigamente, você é da minha vanguarda, da minha geração, né? Você sabe do que eu vou falar. Então, por exemplo, as análises eram muito mais simplistas, principalmente do ponto de vista de relacionamento social, né? Então, tipo assim, imagina que antigamente você categorizava as coisas tipo em uma, duas, três grupos só. Hoje em dia você tem, numa sala você tem subdivisões. Eu vou tirar até a questão de TDAH, por exemplo. Então, antigamente nem se falava TDAH, então ninguém nem sabia o que era. A gente não tinha conhecimento. Então, se tinha um aluno com TDAH, por exemplo, então, ou um aluno autista, então você tinha um aluno lá que você não tinha conhecimento, você não sabia nem dizer o que era, como é que você ia proceder, você não sabia, era falta de conhecimento mesmo. Então, hoje em dia, você tem uma certa informação, só, quando você, por exemplo, esse ano teve uma coisa que eu achei muito legal que aconteceu na escola, lá no instituto, que quando começou o ano, aí foi chamada uma reunião, né, e aí disseram assim, ó, aqui tá uma cartilhazinha, dela tipo uma cartilhazinha, e aí nessa cartilhazinha tinha dizendo assim, todos os tipos de possibilidades que a gente podia encontrar. E aí, na minha vida, eu nunca tinha recebido isso, entendeu? Porque isso não fazia parte do repertório de instrução docente, vamos dizer assim, entendeu? E aí, só, se você tiver um aluno com TDAH, você tem que levar em consideração isso aqui. Se você tiver... Então, isso é massa, porque você chega numa coisa e você diz, pô, agora eu posso chegar no processo de identificação, né? Pô, eu vou identificar aqui, aí eu tenho uma assistência social, uma psicologia, uma pedagogia que já está mais bem preparada para receber esse tipo de demanda que antigamente não tinha. Então, o pedagogo, a figura do pedagogo e tal, dessas funções que iam ajudar o docente, era mais na questão de organização mesmo, de coordenação. E aí a gente não sabia como fazer, tá entendendo? Salvo algumas exceções, claro. Estou falando aqui no modo mais geral, né? Então, assim, estou falando do que eu vivenciei, né? E aí, hoje tem toda uma estrutura diferente de informação, que isso é muito massa, porque aí você tem como ir mais bem calçado no negócio, né? Então, é bacana. Tá ligado? E o movimento inovativista? E, Como é que surgiu como é que surgiu o movimento? então, o inovativismo foi um movimento que surgiu em 2016. O que é que aconteceu? Eu terminei o doutorado, meu doutorado eu acabei em 2014, e aí todo mundo que faz pós-graduação sabe que é um processo muito louco e, muita pressão que você recebe, sabe? E aí eu disse, cara, quando eu terminar esse doutorado, eu vou pausar aqui e tirar um ano sabático mental para mim. E desde então eu nunca tinha parado de estudar, né? Nunca passei assim um tempo, quando eu terminei o ensino médio, eu passei logo em seguida no vestibular, e quando terminei a graduação, eu entrei logo no mestrado, e assim por diante. Então eu nunca parei. Você também, eu lembro da sua história, foi muito parecida. E aí quando eu terminei o doutorado, cara, isso foi muito traumático para mim. Eu passei um ano sem estudar nada, eu não vou fazer nada, não vou pegar nada, vou dar minha aula e não vou me envolver em nenhuma questão desse tipo. Só que o que aconteceu? Eu comecei a ficar naquele limbo que o cara, quando sai da faculdade, ele fica, pô, e agora? Me formei, e agora, né? E aí, para mim, o meu processo de evolução estava muito, muito bem definido. Era graduação, mestrado, doutorado. Então, esse limbo eu só passou para mim depois do doutorado. Então, quando eu terminei o doutorado, beleza, terminei o doutorado, e agora? E aí, quando eu fiquei assim, caramba, terminei o doutorado, vou fazer o quê, velho? Fazer o quê, brother? Eu tô aqui numa escola de ensino médio, e toda a ciência que eu tinha trabalhado no doutorado levava em conta acelerações, equações diferenciais, sistemas dinâmicos, coisas que eu teria que fazer algum vínculo com a universidade ou com outras universidades, porque ali na minha realidade de trabalho diária não era possível, porque os meus alunos falam no ensino médio. Então não tem a matemática necessária, por exemplo, para trabalhar com isso. E ela disse, caramba, e agora? O que eu vou fazer, velho? E aí eu fiquei naquela. E aí, num determinado dia, eu disse, pô, vou me inscrever no curso de MBA em Gestão de Negócios, que abriu aqui na universidade, e me inscrevi. E aí, quando eu fui para esse curso, eu comecei a dar muito mais valor a questões mais subjetivas do ser humano, que eu não dava antes, porque eu era aquele cara puro de exatas, entendeu? E aí, tipo assim, quando eu tinha uma apresentação de teatro, por ignorância minha, eu disse assim, isso aí eu não vou nem olhar, cara, eu não tinha interesse. O meu interesse era questões de ciência, aí isso me interessava, outras coisas não. E cada coisa tem o seu valor específico, né? E aí, quando eu entrei nesse curso, eu disse, caramba, isso aqui
tem um significado relevante. Eu era ignorante, tá ligado? Assim, na minha concepção, eu era ignorante. E aí eu comecei a dar mais valor para essas coisas e comecei a abrir minha mente. E aí eu digo, cara, vou criar um projeto diferente. E aí, estava muito em pauta, em 2015 tinha saído o relatório da ONU e aí tinham falado sobre um problema muito sério de consumo de água, né? Que é uma coisa bem recente, que existem diversas previsões muito negativas, que uma delas, por exemplo, é que até 2050, 40%, de acordo com o relatório da ONU de 2015, 40% da população mundial não terá água potável disponível. Então, a cada 10 pessoas, então uma família com 10 pessoas, ou melhor, uma família com 5 pessoas, 2 pessoas não vão ter acesso à água disponível, para a gente ter uma noção melhor de quantidade. E aí eu, caramba, a gente precisa fazer alguma coisa. Eu sou um professor, então acho que eu consigo mobilizar a galera. E aí eu cheguei para as turmas e disse assim, pessoal, a gente vai fazer um projeto, uma campanha de economia de água. E aí eu comecei a pesquisar na internet métodos que tinham fáceis de economizar água. E aí foi quando isso, na verdade, já foi a primeira ação do que eu vim chamar depois de inovativismo. Entendeu? Que aí foi a campanha da Start Doing, que foi uma campanha muito massa, que atingiu o Brasil todo. A gente recebeu vídeo do Egito, da Alemanha, do Chile apoiando a campanha. Caramba, o negócio ficou maior do que eu imaginava. Logo depois a gente abriu uma turma de mentoria de negócios. E aí dessas turmas, dessa galera, aí eu seleciono dois cases que foram os cases que deram mais certo. Que foram uma menina específica, o nome dela é Joyce, e aí teve o Brownie da Joyce, né? E aí esse Brownie da Joyce começou a atender mais de acho que 5 cidades na época, e virou renda familiar, né? E um negócio que era o sonho dela, trabalhar com gastronomia, e aí tudo isso começou a fazer parte do inovativismo, e o nome significa justamente a junção de inovação, criatividade e empreendedorismo. Então eu juntei esses 3 nomes, e aí ficou inovativismo, e o ismo é um sufixo na língua portuguesa que dá a impressão de movimento, né? Ele tem relação com movimentos. Por exemplo, absolutismo, iluminismo são movimentos. E aí eu digo, pô, inovativismo é um movimento em prol da inovação. Aí eu digo, pô, esse nome é o nome. E aí a gente batizou o nome e todas essas ações, como elas tinham relação com inovação, com criatividade ou com empreendedorismo, elas viraram ações do inovativismo. E essa foi a nossa pegada. E aí, com isso, a gente começou a dar palestra sobre inovação, enfim, foi muito massa, foi uma época bem, bem legal, sabe? Aí você tem uma palestra chamada Inovar Não É Preciso, cara. E aí, como é que fica, irmão? Então, né? Então, essa palestra, o nome é legal. Eu gosto muito de brincar com as palavras, né? E aí, o inovativismo, ele fala justamente da necessidade de inovar, né? E aí a palestra, ela fala justamente do contrário, que é inovar não é preciso. E a galera vai, muitas vezes, eu já ouvi várias pessoas chegarem para mim e dizer assim, rapaz, eu vim aqui assistir essa palestra só por causa do nome, porque esse nome me chamou a atenção, porque todo mundo fala que inovar é preciso, e você vem dizer que inovar não é preciso, eu quero ver o que você tem a dizer. E aí, tem um poema, me falhou agora a memória de quem é, que é um trecho de um poema que fala assim, navegar é preciso, viver não é preciso. E nesse poema ele usa o preciso no sentido de precisão, certo? E não de necessidade. E aí a ideia do inovar não é preciso é isso, porque eu sou um professor de física, concursado, que podia lá dar minha aula e fazer o feijãozinho com arroz, como diz a história, e no final eu digo, não vou fazer isso aqui não, vou inventar aqui um negócio. E aí fui para uma área que não tinha nada a ver com a minha, e aí eu digo, cara, inovar realmente não tem nenhuma receita, você vê a necessidade, e ali na necessidade você bota a sua massa cinzenta para pensar, puxa ali uns elementos criativos e acaba produzindo uma solução interessante. Então eu digo, realmente não tem uma receita, eu digo, inovar não é preciso mesmo, é necessário, mas não é preciso. E aí é nessa lógica que a gente fala, eu conto as histórias, aí a gente conta é quase um show de stand-up no meio da história, não sei se você lembra. Lembro sim. Stand-up comedy. E aí é isso. E a gente vai levando essa mensagem. A gente tá na era da aprendizagem, cara, assim, muitas mudanças, né, e hoje a turma tá, uma das principais habilidades, né, do presente e do futuro é essa questão de aprendizado, né? Você hoje precisa aprender, desaprender, reaprender, está se reinventando o tempo todo, né? E aí,
eu sempre pergunto, né, a pessoa que eu estou conversando aqui no Pensa Diferente, como é que ela aprende. Porque, de repente, o estudante verifica, né, e quando eu falo estudante, é qualquer profissional, né, que venha assistir esse vídeo, Perfeito, né. perfeito. Todos nós somos estudantes, né, o tempo todo, já que a gente tem que estar sempre aprendendo. Então, assim, eu sempre pergunto, assim, como é que o gentil aprende? Porque, de repente, o estudante visualiza isso aqui e diz, caramba, eu não tinha pensado nisso, eu vou testar em mim para ver se funciona. Perfeito. Então, como é que você Perfeito. aprende? Ó, excelente pergunta, então. O meu novo desafio, eu vou falar nessa lógica aí você vai entender. O meu novo desafio é estudar neuroaprendizagem, neurociência e neuroaprendizagem. Eu sou físico, certo? E aí eu sou físico dupla habilitação, né, que chama bacharelado, e depois eu fiz licenciatura. E aí, quando eu fiz licenciatura, eu aprendi, a gente estuda alguns teóricos, né, tipo assim, Piaget, Vygotsky e tal. E aí, muitas teorias que a gente aprende, que a gente vê, que, enfim, que de experiências lúdicas e tal, elas têm um viés mais subjetivo do que objetivo. E aí, como a minha mente ela é treinada para ver a coisa mais objetiva, de cara, eu vou estudar neurociência do ponto de vista mais matemático da coisa e tentar fazer a ponte com o subjetivo, que aí eu acho que esse diálogo é bacana, entendeu? E aí, por coincidência, cara, ontem aconteceu exatamente o que eu vou falar. Eu tenho costume, eu gosto muito da cultura oriental. E aí eu sempre curti meditação, essas coisas. Né? E aí eu tô com um desafio novo, pessoal, e aí todo dia, de manhãzinha, quando eu me acordo, eu medito. E logo depois eu vou fazer meus cursos que eu estou fazendo. E aí eu percebi que nos dias que eu acordava, aí tem dia, e eu também não me cobro tanto, tipo assim, hoje eu não vou meditar não, e vou fazer normal. Nos dias que eu não medito, eu simplesmente rendo bem menos do que os dias que eu medito. E aí eu fui atrás de procurar saber o porquê, cientificamente e matematicamente. E aí, o que é que acontece? O nosso cérebro, a questão da atividade elétrica mesmo, ele acaba emitindo algumas ondas que você, como é de eletrônica, você sabe do que eu estou falando. Então, por exemplo, se eu coloco todo um eletrodo, ele vai ter um perfil ali de oscilação de acordo com a atividade cerebral do seu cérebro. E essas ondas vão ter algumas frequências. E por incrível que pareça, quando você medita, você pega toda a sua atividade cerebral e acaba sincronizando ela numa frequência muito próxima na frequência que o seu cérebro funciona quando ele está concentrado. Então, colocou-se alguns eletrodos, por exemplo, na cabeça de uma pessoa extremamente concentrada, e aí mediu-se lá a frequência. Aí tem uma faixa de frequência. E aí, quando eu medito, você pega toda a sua atividade cerebral e vai sincronizando para uma atividade de frequência um pouco mais baixa, se eu não me engano, do que essa, e aí você consegue ficar muito próximo dessa frequência de concentração. E aí é como se eu fiz um comparativo, estava conversando com um brother meu hoje pela manhã exatamente desse assunto. Que foi quando eu vi ontem essa questão das ondas, né, da oscilação da frequência de ondas, frequência das ondas. E aí eu digo, cara, vê que louco. É igual um músculo, né? Você, quando vai fazer atividade física, quando você tem 15 anos, não. Você joga a bola o dia todo e no outro dia você tá jóia. Hoje em dia, se a gente for fazer isso, a gente passa 3 dias de cama. Então você tem que se alongar, você tem que fazer toda uma preparação. E aí o seu cérebro, você faz a mesma preparação. E aí, essa prática meditativa antes da atividade de estudo, para mim, é uma das técnicas mais poderosas que eu poderia passar para alguém, entendeu? E isso, para mim, foi muito legal. E essa prática, ela não só serve para estudo, mas como para qualquer outra atividade que você vai fazer. Você vai estar extremamente presente. Então, teve um aluno meu que entrou em contato comigo esses dias e disse assim, professor, eu preciso de uma dica para eu poder ter mais rendimento no estudo, mais rendimento no sono, porque o sono também é importante. Então, o aprendizado ele é feito do conjunto de fatores. E ela disse, eu digo, cara, é o seguinte, tem 1 milhão de coisas que eu posso te dizer, mas eu vou te dizer só uma, e aí tu tenta fazer essa, se tu conseguir, aí a gente vai para o próximo passo. Beleza? Fechado assim, desfechado. Agora, confie no que eu vou falar. Disse, tudo bem. Medite. E muita gente tem muito receio com meditação, muita resistência, porque por causa de relações religiosas, tá? A pessoa geralmente faz conexão com religião, porque algumas religiões usam meditação, de fato. Mas a meditação, a gente precisa desmistificar, até uma oportunidade, que ela, na verdade, não tem nada a ver com religião. Em religiões, eles podem usar. Mas a meditação, ela nada mais é que uma prática que você vai pegar o seu cérebro e vai não pensar em nada.
Então você não está fazendo uma oração, você não está fazendo nada. Você simplesmente está deixando de pensar. É muito difícil. Isso é muito difícil. Principalmente para quem é ocidental. Nos países orientais, eles dizem que a gente que é ocidental tem uma doença chamada LOM. E essa doença significa justamente isso, a incapacidade de não pensar em nada. E aí, isso é muito interessante, porque quando você... Aí ele me perguntou, professor, como é que eu vou conseguir não pensar em nada? Eu digo, cara, é o seguinte, vou dar uma dica. Dica do vídeo é essa agora. Preste atenção na sua respiração. Tipo assim, agora eu vou... Porque você não pode não pensar em nada. Aí você fala o seguinte, agora eu vou inspirar isso aí. Agora eu vou expirar isso aí. Agora eu vou inspirar, agora eu vou expirar. Então comece a prestar atenção nisso. Então você não vai não conseguir pensar em nada, lógico, mas você vai pensar apenas na sua respiração. Só isso, pronto, não faça mais nada. Só isso. Pronto, acabou. Aí fez isso, cara, ele me mandou uma mensagem que eu digo, caramba, muito legal, muito legal. Se você quiser eu ler, quer que eu leia? Deixa eu ler aqui, eu tô aqui. Deixa eu ler aqui. Eu não vou citar o nome dele, né, que eu não pedi autorização, mas eu vou ler a mensagem. Achei muito legal a mensagem. Cadê? Cadê? Aqui. É isso assim, ó. Cadê? Bicho, nos primeiros dias de meditação já percebi algumas mudanças. Antes de dormir eu faço meditação guiada, tem áudios bem legais no YouTube. Cara, tô acordando com 5 horas de sono. Isso nunca aconteceu antes. E aí ele agradece tal e faz. Então, só pra você ver que pequenas práticas fazem a diferença, entendeu? Então não é nada, é só você prestar atenção na sua respiração. E isso potencializa o aprendizado muito. Claro que tem sono, alimentação, adequação do ambiente de estudos, planejamento, aí tem algumas técnicas como técnica Pomodoro, mas tudo isso são elementos. Então, não adianta você mandar muito elemento. Pega um elemento, faz ele, aí depois você busca outro, aí depois busca outro. Então, você que está querendo estudar, faz nessa linha e depois deixa aqui no comentário para ver se deu certo ou não. Se não deu certo, você diz, não deu certo comigo, entendeu? Aí, beleza, aí a gente sabe que não deu certo. É verdade. Né? Tem que fazer. É experimento científico, é tentativa e erro. E no que diz respeito a uma habilidade que você possui, cara, se eu pudesse fazer uma introspecção assim, dar uma procurada em si mesmo, assim. Vou meditar. Para responder. A habilidade que você possui e como você desenvolveu essa habilidade. Cara, o que é que acontece? Quando eu estava nesse final de doutorado, como eu te falei, eu me senti muito perdido, né? Tipo, não sei o que eu faço, tá? Aquela coisa, ficou as coisas sem significado. Quando eu me permiti aprender novas coisas, eu me senti bem mais preenchido e hoje eu tenho uma curiosidade sobre qualquer temática. Então, por exemplo, tem uma palestra sobre, sei lá, sobre uma coisa que não tem nada a ver com a nossa área, coisa sobre o funcionamento do sistema digestivo. Se eu nunca ouvi falar disso, eu digo, caramba, como é que será que é essa coisa? Então, eu sou uma pessoa extremamente curiosa. Eu sou extremamente curioso, entendeu? Sempre fui curioso, só que agora eu tô, tipo assim, explorando mais essa curiosidade. Então, quando eu tô com curiosidade em alguma coisa, antigamente, eu às vezes ia atrás, às vezes não. Hoje eu tento buscar, porque eu acho que todo conhecimento, ele agrega valor. Então, por exemplo, quando eu vou dar aula de potencial elétrico, a minha próxima aula de potencial elétrico já vai ser diferente da do ano passado. Que aí agora eu vou desenhar o neurônio, vou falar da diferença de potencial no axônio, aquela coisa toda, enfim, nas estruturas neuronais. E isso enriquece tudo que eu sei sobre as relações que existem no mundo. Então, tem um artigo muito interessante que ele fala sobre a relação entre frequência, que é a quantidade de vezes que acontece, e intensidade de incêndios no mundo, e sobre a intensidade e frequência de guerras. E essas duas grandezas estão extremamente correlacionadas por algumas equações e matemática fractal. E aí eu digo, cara, que loucura, bicho, que loucura. Então, na verdade, aí uma pessoa pega e diz assim, meu irmão, para que o cara vai pensar nisso, né? Na verdade, não é o cara que pensou. A pessoa que faz uma coisa dessa é porque a curiosidade da vida dela é para entender quais são as relações que regem o universo. Então, o universo, de modo geral, e eu digo universo não é do ponto de vista planetário, não, é o universo das pessoas, dos ecossistemas, de tudo. Então, o universo que rege essas relações, ele já tem algumas relações pré-definidas. Então, por exemplo,
não é coincidência que uma matemática de uma geometria fractal tem relação com essa frequência de intensidade. E por algum motivo no universo, essas coisas existem com a mesma, eu não vou dizer frequência, porque frequência é outra coisa, mas com a mesma correlação. E aí existe uma pessoa que a curiosidade dele é entender que relações existem. Então, isso é muito legal, entendeu? Então, eu sou, hoje, principalmente profissionalmente, eu respiro essa curiosidade por tudo e por todas as relações que existem. E onde surgiu, como eu desenvolvi, na verdade, eu sempre fui assim. Então, minha mãe, por exemplo, que ela diz assim, não, quando você era criança, eu tinha uns aviãozinhos que ele desmontava. E aí ela disse assim, você desmontava o avião de todas as possibilidades de cores possíveis. Então, você botava asa verde, asa azul, asa amarela. Então, assim, era um projeto de análise combinatória, né? Tipo, eu lembro quando eu comi camarão pelas primeiras, logo quando eu comia camarão pequeno, eu me lembro que eu comia o camarão, só o camarão com rabo, o camarão com a casca, só a casca. Eu fazia todas as possibilidades para analisar qual era a melhor coisa. Então, a curiosidade sempre foi inerente à minha existência, entendeu? Mas em um determinado tempo da minha vida eu alimentei muito quando eu era criança, que criança a maioria é curiosa. Durante uma parte da minha vida a gente bloqueia e só dá atenção ao que precisa. E agora eu estou deixando essa coisa fluir, que está sendo muito positivo, entendeu? Então isso é muito legal. Show, cara. E essa questão do neuromatemática, né? Você criou recentemente, né? Foi. Então, beleza. O neuromatemática é o seguinte, a ideia do neuromatemática, a inspiração vem de PNL. Então, PNL, a sigla significa Programação Neurolinguística. E aí eu fui atrás do que era o PNL de fato, porque em todo lugar tem profissionais bons e profissionais ruins. Então, muita gente falava bem de PNL e muita gente falava muito mal de PNL. Eu digo, meu irmão, o que é isso? Aí a curiosidade aflorando de novo. Eu fui lá atrás, né? Eu digo o que é a PNL no seu sentido mais fundamental, o que é de fato. Não o que as pessoas falam, o que é. E aí eu fui atrás. E aí eu comecei a pensar, pô, e neuromatemática, programação neuromatemática? Por que a gente não consegue programar o nosso cérebro para aprender matemática? E aí, cara, eu comecei a aprofundar, né? Eu fui atrás. Comecei a aprofundar, e aí eu cheguei na teoria das múltiplas inteligências de Howard Gardner. É um livro que ele publicou, o nome do livro é Frames of Mind, que é na década de 80, eu acho, 83, se eu não me engano, década de 80. E nesse livro, ele propõe que nós temos 7 inteligências originalmente. Na verdade, no livro ele fala 6 inteligências. E uma delas ele chama de inteligência pessoal. Aí dentro desse capítulo de inteligência pessoal, ele divide entre intrapessoal e interpessoal. Mas o Howard Gardner, originalmente, no livro, o capítulo é de inteligências pessoais. E aí ele divide lá dentro. Então são 7 inteligências, né? 6, só que uma delas divide em 2. Hoje ele próprio já adicionou mais 2, então são 9. Que aí varia inteligência lógico-matemática, inteligência artística, enfim, tem um monte. Inteligência musical. E aí eu digo, cara, eu vou atrás disso. E aí eu comecei a pesquisar, e aí comecei a estudar neurociência e entender quais eram as relações físicas e matemáticas que existiam no cérebro para a pessoa poder entender matemática. E aí eu fui mais fundo. Eu fui tentar entender a questão dos bloqueios, porque algumas pessoas têm mais facilidade para uma coisa do que para outra. Então, por exemplo, eu tenho uma inteligência espacial terrível, meu amigo. Eu não tenho inteligência espacial, eu tenho uma burrice espacial, entendeu? Terrível. Não tem. Não tem. Cara, eu entro num prédio, eu não sei para que lado é a porta. Eu sou péssimo, eu não tenho orientação nenhuma. E aí o que acontece? E algumas pessoas têm muita dificuldade com matemática. E eu digo, pô, beleza. Se partindo do pressuposto que nós temos um cérebro semelhante fisiologicamente falando, claro que tem algumas exceções. Tem pessoas que têm alguma formação, enfim. Mas se você pegar 2 pessoas que são que as pessoas julgam extremamente inteligentes, por exemplo, uma pessoa que é inteligente, um músico, pianista, e o outro que é um matemático. Só que vamos dizer que o matemático seja péssimo em música e o pianista seja péssimo em matemática. Se os 2 cérebros eles são fisiologicamente muito parecidos, para não dizer iguais, né? E eles conseguiram desenvolver para áreas diferentes, por que ele não consegue usar essa capacidade que ele usa para aqui e para essa? E aí, partindo disso, eu estou num processo agora, e aí isso é presente, num processo de construção de
de uma nova teoria, né? Partindo de vários teóricos, eu estou buscando o processo de pesquisa mesmo, que naturalmente eu sou um pesquisador, e em breve a gente deve estar publicando alguma coisa para criar técnicas para desbloquear a inteligência lógico-matemática. Então, essa é a nossa proposta. Então, a gente já está bem avançado. Então, eu tenho uma turma de mentoria, que são 10 alunos, que eu expliquei como é que ia ser e tal, para a gente fazer uma série de atividades e ver o que é que pode extrair disso, né? E aí tá bem legal. E a ideia é desbloquear essa inteligência lógico-matemática. E por incrível que pareça, alguns alunos, claro, o aluno, ele está numa visão, né, numa visão de aluno. Então, ali ele está participando, na verdade, do processo interativo, um jogo e tal. E eu não, eu estou num olhar mais clínico, um olhar de visualizar qual é o resultado que eu estou tendo. E alguns alunos, se você pedir a um professor de sociologia para explicar uma coisa, e você pedir para um professor de matemática para explicar a mesma coisa, eles dois vão explicar, partindo do pressuposto que eles têm uma boa didática, eles vão explicar muito bem, as pessoas vão entender, só que o modo como eles explicam são totalmente diferentes. Por quê? Porque o vocabulário linguístico que um cara usa está muito associado às concepções anteriores dele, e o outro também. E as concepções são diferentes, porque um é mais ligado para a lógica e o outro é mais ligado para as questões mais subjetivas, mais sensíveis das relações humanas. Então, o jeito que ele explica é diferente. E eu percebi, eu estou começando a perceber a evolução de alguns alunos que estão participando no modo como eles explicam as atividades, entendeu? Porque eu sempre peço para eles explicarem uns para os outros, entendeu? Então, explique qual vai ser a atividade da semana que vem para fulano. E aí ele começa a explicar. E aí, nessa explicação, eu começo a ver alguns elementos que foram desenvolvidos que não tinham sido desenvolvidos antes, porque eu já conheço esses alunos, e aí isso está sendo muito legal, entendeu? Então, a ideia do Neuromatemática é proporcionar para a galera ajudar várias pessoas a desbloquearem essa inteligência lógico-matemática, e a partir daí eles podem aprender tudo que tiver que exija esse tipo de raciocínio. E esse é um projeto de ensino e aprendizagem, né? Perfeito. Tem muito a ver com o que eu vou perguntar agora, que é quais são as principais mudanças que tu visualiza assim nessa área de ensino e aprendizagem, que é a área que a gente atua, né? Perfeito. Então, assim, o primeiro ponto que eu vejo é um ponto de perspectiva futura, né? Que tem a ver com a relação que a pessoa tem de se posicionar. Deixa eu tentar explicar melhor. Então, por exemplo, um professor, ele vai dar aula numa sala de aula e ele dá aula para 40 alunos. Então, ele tem uma proposta de abordagem. Então, ele vai brigar com o menino, ele vai botar para fora aquela coisa toda. Então, isso, para ele fazer toda essa aula, ele tem um processo de início, meio e fim, e de interação com esses atores que estão envolvidos. Hoje em dia, principalmente motivados pelo SARS-CoV-2, né? Esse coronavírus miserável, as pessoas estão migrando para online, entendeu? Então, alguns alunos já estão nisso há muito tempo, alguns professores também, então você já é um cara que já tem uma certa expertise nisso. E aí você vê que a interação é totalmente diferente. E aí, por exemplo, técnicas como a técnica Pomodoro, ela tem que ser levada muito mais em consideração do que numa sala de aula. Até por uma questão de logística. Então, numa sala de aula, você tem uma aula de 50 minutos ou de 100 minutos, que você tem que ver como é que você vai dividir esse tempo. No online, o cara pode pausar a qualquer momento. Então, se você, por exemplo, botar uma aula de 100 minutos, ele não vai ficar atento do mesmo jeito que ele está ali. Então, você sabendo disso, você tem que se adequar a essas possibilidades, né? Então, eu acho que o Murilo Gun fala uma coisa muito bacana sobre o futuro do ensino e da aprendizagem. Ele disse que a gente ensinava 1 para 40, agora a gente está ensinando 1 para N. E no futuro a gente vai ensinar N para N. Né? Então, tipo assim, por quê? Porque aí você vai levar o ensino e a aprendizagem que tem o mesmo modelo a princípio de 500 anos atrás para um lance exponencial, que é quando você sai de 1 para N e vai de N para N. Entendeu? Então, esse é o desafio. Então, eu não sei como isso vai acontecer, mas eu concordo muito com o que ele disse, porque é a assinatura exponencial do ensino atual, entendeu? Olha que frase de efeito, é a assinatura exponencial do ensino atual. Esse é o título do livro, essa assinatura aí parece o cara assim, com a mão assim, apontando para lá, tá ligado?
E essa coisa dessas mudanças, né, cara, faz com que a gente busque sempre se atualizar, né? Então, assim, é Perfeito. até uma habilidade, né, que a gente precisa desenvolver, que inclusive é demandada pelo mercado de trabalho, né, que é você acompanhar as mudanças à medida que elas ocorrem. E aí eu te pergunto assim, como é que você se atualiza? Como é que você faz? Então, tem uma coisa que eu acho muito legal, que eu nem tinha muito costume de fazer, mas agora eu tô tendo bem mais, é podcast, cara. Eu acho muito massa podcast, porque podcast ele é muito rápido e você pode fazer ele ativamente, né? Ou passivamente. Você tá aqui, bota o fone, vai fazer outra coisa e a informação tá ali entrando, entendeu? Então, o podcast é uma alternativa muito boa. Uma outra possibilidade muito boa é você estar ativo, entendeu? Então, você andar ativo. Então, por exemplo, quando você vai na rua, então presta atenção nas coisas, nas pessoas, porque muita gente pega o celular aqui, ó, e vai aqui e esquece do mundo à sua volta. Então, quando você está ativo, muitas vezes você vê coisas que você pode aplicar para uma coisa que você precisa fazer. E eu não estou falando de projeto profissional ou de coisas assim, vamos ter produtividade. Não, estou falando disso não. Eu estou falando de uma coisa bem mais simples, tipo assim, uma relação que você tem de organizar, por exemplo, o seu quarto. E aí você entra numa loja, você vê um tipo de organização e diz, pô, acho que vai ficar legal se eu pegar minha cômoda e mudar de lugar. E só isso já revitaliza o teu ambiente. Então, o fato de você organizar, estar ativo ao que quer que seja, faz com que você possa utilizar ferramentas que você vê sendo utilizadas para uma coisa e você reutilizar para outras. Então, ficar ativo é uma solução bem interessante. Eu, particularmente, eu tenho um outro detalhe que eu acho bem legal, é ver o que eu quero saber. Então, o que eu quero saber, eu vou atrás de referenciais confiáveis. Então, por exemplo, hoje em dia na internet tem muita informação. Então, para você ficar atualizado, você tem que tomar cuidado onde você vai buscar. Então, você tenta pegar um mentor, uma pessoa que já seguiu o caminho que tu quer seguir e vai em cima, entendeu? Então, por exemplo, do que adianta eu quero aprender surf, aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma prancha e vou me jogar dentro d'água. Eu vou morrer, né? Para começo de conversa. Eu vou morrer. O que é que eu faço? Eu vou morrer. Aí o que é que eu faço? Eu vou falar com a pessoa que já conhece, que já sabe das maneiras, porque aí errar é humano, né? Aprender com os erros é a evolução e aprender com os erros dos outros é a supremacia da inteligência. Então não precisa você se quebrar para você saber. Você basta ver com alguém que já se quebrou, já bateu tal. E essa cadeia, hoje em dia a gente está vendo no mundo muito mais cooperativo do que antes. Então, encontrar mentores é muito fácil, tem muitas pessoas que estão dispostas já a ajudar, estão disponíveis, tá entendendo? Então, isso é muito importante, você pegar referências confiáveis que você possa seguir e atingir os seus objetivos, né? Então, eu acho que isso é o papel mais fundamental que a gente pode fazer para se atualizar e evoluir de um ponto geral, entendeu? E tentar raciocinar. Eu acho que o raciocínio ele pode ser muito poderoso se você utilizar ele de uma maneira inteligente, entendeu? Você parar para pensar e dizer, pô, isso aqui faz sentido? Isso aqui é assim? E aí eu já vou entrar em fake news. Então você pega uma fake news de qualquer coisa e aí você olha assim, pô, será que isso aqui faz sentido mesmo? Então, assim, a sua capacidade de discernimento, ela pode lhe salvar, entendeu? Então, tipo assim, cara, será? E aí você tomando certos cuidados, você deixa de entrar em certas bolhas de conhecimento falso, de falso direcionamento, que vai te ajudar muito e evitar que tu se encontre em vários becos sem saída, né? E tua rotina diária, como é que tá sendo? Cara, agora na quarentena tá uma loucura. Uma loucura assim, não loucura porque tá frenética, tá uma loucura porque tá totalmente diferente de tudo que a gente viu. Inclusive ontem foi engraçado que nada contra o Big Brother Brasil, tá? Mas eu nunca gostei de Big Brother Brasil. Mas aí eu me peguei várias vezes assistindo essa última temporada, né? E aí ontem eu vi, foi a final, disse, rapaz, eu tô assistindo Big Brother, eu não acredito. Eu não acredito que eu tô assistindo Big Brother, sério mesmo. Então, assim, a minha rotina está sendo da seguinte maneira: eu me acordo de manhã, eu geralmente acordo cedo. Aí a primeira coisa que eu faço é minha meditação. Eu faço minha meditação. Depois que eu faço minha meditação, eu vou fazer alguns cursos que eu estou fazendo. E aí eu vou estudar meus cursos, aquela coisa toda. Quando eu termino isso,
E, na verdade, entre uma pausa e outra, porque aí eu faço intervalos, eu uso a técnica Pomodoro, eu faço alguns intervalos, e aí um desses intervalos, o que é que eu faço? Quando eu termino, assim, umas duas, eu tenho uma meta de 5 lições por dia, dos cursos que eu estou fazendo. E aí, eu escolho hoje, e eu tô me sentindo, assim, muito mais leve, porque eu não tô me colocando prazo. Inclusive, eu fiz uma postagem recentemente, assim, pô, não, que as pessoas dizem, não é um concurso de produtividade. Eu disse, não, não é, não é. Mas as pessoas, elas trafegam muito nos extremos. Ou as pessoas não fazem nada, porque existe muito essa cultura atual do meme do comer e dormir. Então, ou as pessoas não fazem nada e fica com a mente muito vazia, que isso gera ansiedade, depressão, enfim, um monte de porcaria. E do outro lado, você tem a pessoa que está frenética, workaholic, topado para tentar produzir o máximo possível. Então, cara, isso vai deixando sua mente num nível de estresse, o nível de cortisol que você está liberando ali é tão alto que está lhe fazendo mal. Então, na verdade, é o seguinte, eu me acordo de manhã, eu tenho as minhas missões, e aí antigamente eu tinha assim, eu fazia um planejamento diário, eu faço planejamento semanal, né, todo domingo, mas eu fazia um planejamento diário na noite anterior, tipo, quando eu acabar aqui antes de dormir, eu vou fazer o meu planejamento do dia de amanhã, né, vou ver o que é que amanhã está fazendo. Antigamente eu ficava extremamente nervoso se eu não conseguia bater aquelas metas naquele horário. E aí hoje o que é que eu estou fazendo? Eu digo, não, eu tenho, eu loto de tarefa, eu encho de tarefa. E eu digo, dessas tarefas eu tenho que fazer 3. Ponto. Eu tenho que fazer 3. Tem 10, 12, eu tenho que fazer 3. E aí eu pego essas 12 e divido no tempo. E aí aquele tempo, ele vai estar disponível a. Então aquele tempo, ele está disponível para eu fazer aquela atividade. Mas se naquele tempo eu não tiver vontade, eu não vou fazer. Eu sei que eu tenho que fazer 3. E 3, fica tranquilo. Então, quando eu comecei a pensar desse jeito, ao invés de deixar aquele tempo, eu tenho que fazer aquilo, aquele tempo está disponível a, cara, eu fiquei mais produtivo, eu estou mais tranquilo e eu só estou triste porque o meu café acabou. E eu estou esperando a semana que vem para fazer a feira completa, porque para sair menos de casa, né? Mas o meu café acabou. Aí eu estou meio triste, mas fora isso, tudo certo. Então, assim, a minha rotina está sendo essa. Acordo, medito, vou fazer meus cursos e aí eu escolho 3 tarefas. Os cursos sempre é uma tarefa que eu completo, né? Então, assim, eu escolho 3 tarefas das 12, 10 que eu tenho para fazer. E às vezes eu faço 9, às vezes eu faço às 12 de manhã. Acontece, tá entendendo? E se não fizer, beleza. Eu pego, desligo o computador e pronto. E aí vou tocar um violão, aprender uma gaita, que eu agora tô tentando aprender gaita, e assim por diante. Para encerrar esse nosso bate-papo, cara, sempre pergunto, na verdade nem pergunto, né? Assim, eu sempre peço para a pessoa deixar uma dica para o nosso estudante que está assistindo esse vídeo se tornar um melhor estudante, um melhor aprendedor, um melhor profissional para o presente e para o futuro. Se eu fosse dar essa dica, que dica seria essa? Mas essa dica eu vou usar uma frase que, como eu disse, eu gosto de parafrasear, né? E pegar a frase da galera e citar. Eu gosto de citar, né? Eu gosto de uma frase do Cortella que ele diz assim, Mário Sérgio Cortella, para mim ele é brilhante, cara, é um dos caras mais inteligentes que o Brasil tem atualmente, ele é muito bom, eu gosto muito, e ele diz assim, faça o melhor que você tem, nas condições que você tem, enquanto não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Então, essa é a receita. Cara, fica tranquilo, não perde o teu rumo, você sabe onde tem que chegar, então, eu sei que hoje em dia, com o advento da internet, a gente tem possibilidades de caras com 30 anos bilionários, caras com 20 anos milionários, e eu não tô milionário, aí eu entro num ciclo, eu sou um fracasso. Cara, relaxa, meu irmão. O tempo é longo. As pessoas faziam muito com menos tempo do que a gente tem hoje. Então a expectativa de vida aumentou, fica tranquilo, hoje tem mais possibilidades. É um pouquinho a cada dia. Passou um dia, faz um pouquinho. Passou outro dia, faz um pouquinho. Passou outro dia, faz um pouquinho. Só a novidade, eu estou escrevendo um livro. Escrevendo um livro. Eu decidi escrever um livro. Eu nunca tinha pensado em escrever na minha vida. E um dia eu acordei de manhã, depois da minha meditação, disse, cara, eu vou escrever sobre isso aqui. E aí eu não vou falar o que é, porque é surpresa. E aí eu comecei a escrever. Quando eu olhei, aí escrevi. Quando foi outro dia, de boa, passou uns 3 dias, eu escrevi mais um pouco. Passou uns 3 dias, mais um pouco. E aí teve dia que eu acordei, teve dia que não acordei. Ontem eu escrevi, hoje eu não escrevi, tô tranquilo, tipo assim e tal. Cara, quando eu fui olhar hoje, já temos 7.500 palavras. E o livro, ele vai ter 30 mil palavras, que eu já fiz o planejamento. Então, eu já escrevi 25% do livro e eu nem percebi. Então, é um pouquinho todo dia. Um pouquinho todo dia. Quando você olha assim, eita, já andei isso aqui tudinho. Porque o negócio não é onde você quer chegar. O negócio é o caminho. Você tem que
ficar tranquilo. Você vai andando e vai analisando a paisagem, entendeu? Vai analisando a paisagem, vai, rapaz, aqui, vou tirar aqui uma foto, tá tranquilo. E a vida é assim. E é por aí que eu penso. Massa, meu irmão. Grande. Brigadão aí pelo tempo, pelo bate-papo, Nada que é isso, eu que pelas agradeço. informações, né? Finalmente esse bate-papo saiu, né? Que a gente queria. É. Verdade. Queria dizer para você que está assistindo esse vídeo, se você gostou desse vídeo, curta e comenta, compartilha esse conteúdo com quem você gosta, quem você acredita pode se beneficiar com ele. Se inscreve no canal, ativa as notificações para estar recebendo vídeo novo toda semana que a gente posta vídeo novo aqui no canal. Se a turma quiser acompanhar Gentil, a turma acompanha por onde? Bem, atualmente a gente tem o Instagram, o @neuromatemática, tá? Tudo junto. Nós temos o canal no Telegram com o mesmo nome e o canal no YouTube com o mesmo nome. Então lá a gente vai estar trazendo dicas de desbloqueio, dicas de aprendizagem e exercícios resolvidos de matemática, né? Que você que quer passar no Enem vai precisar também. Então tem essas coisas. E, por favor, se inscreva, curta, compartilhe, comente. E é isso. E tamo junto e misturado. É só por lá. Beleza, então. Então, continue pensando diferente. Fique bem, bons estudos para você. A gente se vê no nosso próximo Pense Diferente. Valeu, é nóis. Valeu.